Marina Santos jamais imaginaria que, em poucas horas, estaria dentro de um jatinho particular, atravessando o Atlântico, segurando com força o colar de pérolas da avó, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Aquela seria a última vez que veria o Brasil, a mãe doente e tudo o que conhecia como lar. Tudo começou numa terça-feira de março, por volta das 10 horas da noite, quando 3 homens de terno preto invadiram a casa simples de Marina, no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A garota de 23 anos estava preparando chá para a mãe, Dona Célia, que sofria de diabetes e mal conseguia sair da cama. O estrondo da porta sendo arrombada fez Marina derrubar a xícara no chão. "Roberto Santos, você tem uma dívida de 2 milhões de reais com nosso chefe", disse o homem mais alto, com voz grave e ameaçadora. 3 meses de prazo já passaram. Hoje é dia de acertar as contas. Marina viu o pai, aquele homem fraco de 45 anos que ela mal reconhecia mais, tremer de medo encostado na parede da sala. Roberto era viciado em apostas online e frequentador assíduo de cassinos clandestinos na Baixada Fluminense. Marina sabia dos problemas dele, mas nunca imaginou que a situação tivesse chegado naquele ponto catastrófico. O pai olhou para ela com os olhos arregalados e Marina sentiu um frio na espinha quando percebeu o que viria a seguir. Eu não tenho o dinheiro", Roberto gaguejou suando frio. Mas eu tenho algo que vale muito mais." Ele apontou diretamente para Marina, que estava paralisada na entrada da cozinha. "Minha filha, ela é bonita, jovem, nunca teve namorado. Vale cada centavo dessa dívida e muito mais." Marina sentiu o mundo desabar. "Pai, o que você está dizendo?" ela gritou, com a voz embargada. Dona Célia tentou se levantar da cama no quarto ao lado, mas estava fraca demais. A melhor amiga de Marina, Júlia Ferreira, que morava na casa ao lado e tinha vindo tomar café, entrou correndo na sala e tentou se colocar na frente da amiga. "Vocês não vão levar ela? Isso é loucura!" Júlia gritou, mas foi empurrada com força contra a parede pelos capangas. Marina correu até o quarto da mãe. Abraçou-a pela última vez enquanto chorava desesperadamente. Dona Célia, com as mãos trêmulas, tirou do pescoço o único colar que possuía, uma sequência de pérolas baratas que pertencera à mãe dela, e colocou no pescoço da filha. "Você vai voltar, minha filha. Eu sei que vai." Ela sussurrou entre soluços. 15 minutos depois, Marina estava sendo arrastada para dentro de um carro preto com vidros fumês. O carro seguiu direto para o Aeroporto Internacional do Galeão. Dentro de um hangar privado, um jatinho branco aguardava. Marina foi empurrada para dentro da aeronave sem nenhuma explicação sobre para onde estava indo ou o que fariam com ela. Enquanto o avião decolava e o Rio de Janeiro se tornava pequeno lá embaixo, Marina segurava o colar de pérolas com toda a força que tinha e cantava baixinho a canção de ninar que a mãe sempre cantava quando ela era criança. Ela não sabia, mas estava sendo levada para um destino no Oriente Médio, vendida como mercadoria para pagar a dívida suja de um pai que nunca mereceu ser chamado assim. O homem que a encarava naquele momento tinha olhos tão frios que pareciam capazes de congelar o próprio deserto ao redor do palácio. Marina jamais esqueceria a sensação de ser observada como um objeto numa vitrine, avaliada e desprezada ao mesmo tempo por aquele sheik poderoso que havia pago 2 milhões de reais por ela. Após 14 horas de voo, Marina foi levada diretamente do aeroporto de Dubai para um palácio cercado por dunas douradas. Ela estava exausta, com os olhos inchados de tanto chorar, ainda vestindo a calça jeans velha e a blusa simples de algodão que usava quando foi arrancada de casa. Ao entrar no salão principal, decorado com tapetes persas caríssimos e lustres de cristal que pareciam custar mais do que sua casa inteira no Rio, Marina viu um homem de aproximadamente 32 anos, alto, de ombros largos, vestindo trajes árabes brancos impecáveis. Khalid al-Rashid tinha pele morena acobreada pelo sol do deserto, cabelos negros perfeitamente penteados para trás e uma cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda até a maçã do rosto. Ele a observou de cima a baixo, circulando ao redor dela como um predador analisando a presa sem dizer uma palavra por longos segundos.
Marina sentiu cada músculo do corpo tremer, mas forçou-se a manter a cabeça erguida. Você custou 2 milhões de reais do meu dinheiro. Khalid finalmente falou em português perfeito, com um sotaque carregado que tornava cada palavra ainda mais intimidadora. Sinceramente, estou decepcionado. Esperava que valesse cada centavo desperdiçado, mas olhando para você agora tenho minhas dúvidas. Sua voz era gelada, cortante como uma lâmina afiada. Marina sentiu a raiva começar a ferver dentro dela, misturada com medo e desespero. Eu não pedi para estar aqui, ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Não sei o que o senhor quer de mim, mas eu não sou mercadoria, sou uma pessoa. Khalid parou de andar e ficou parado bem na frente dela, tão perto que Marina podia sentir o cheiro de perfume caro e especiarias. Você é exatamente o que eu digo que você é, ele respondeu com um sorriso cruel nos lábios. Não se iluda, brasileira. Você não é minha esposa, não é minha amante. Você é minha propriedade, comprada e paga. Sua única função aqui é me obedecer e lembrar, todos os dias, do quanto mulheres como você são capazes de destruir um homem. Marina viu algo brilhar nos olhos dele por uma fração de segundo, algo que parecia dor antiga, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu. O que eu fiz para o senhor me odiar tanto sem nem me conhecer? Marina perguntou, sentindo as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas recusando-se a chorar na frente dele. Khalid se aproximou ainda mais, seus olhos negros penetrando fundo nos olhos castanhos dela. Você nasceu mulher e nasceu brasileira. Essas são suas duas maldições e são mais do que suficientes para meu ódio. Ele fez um gesto para os guardas. Levem-na para os aposentos, que aprenda desde já seu lugar neste palácio. Quando os guardas seguraram Marina pelos braços, ela se virou uma última vez para Khalid e disse com uma dignidade que ela mesma não sabia que possuía. Pode me comprar, pode me trancar, pode me odiar, mas nunca vai comprar minha alma. Pela primeira vez, Khalid pareceu genuinamente surpreso, e algo brilhou em seus olhos antes que a máscara fria voltasse ao rosto. No canto do salão, um homem idoso de barbas brancas e roupas tradicionais observava tudo em silêncio. Era Amir Haddad, conselheiro de Khalid há mais de 20 anos. Ele balançou a cabeça levemente e murmurou para si mesmo. Essa menina tem fogo na alma. Exatamente o que você precisa, meu príncipe, mesmo que ainda não saiba disso. Marina acordou sem saber se era dia ou noite, perdida entre lençóis de seda que custavam mais do que ganharia em um ano inteiro vendendo flores no mercado de Campo Grande. A prisão dourada onde Khalid a trancara era mais luxuosa que qualquer lugar que ela já tinha visto, mas continuava sendo uma prisão. Os aposentos eram imensos, com piso de mármore italiano, cortinas de veludo vermelho e uma cama enorme com dossel. Havia um banheiro maior que a sala de sua casa no Rio, com banheira de hidromassagem e torneiras banhadas a ouro. Marina olhou pela janela e viu apenas o deserto infinito se estendendo em todas as direções. 2 guardas mulheres de expressão séria vigiavam a porta por fora, e Marina rapidamente descobriu que não podia sair dali sem permissão. Nos primeiros 3 dias, Khalid aparecia 2 vezes por dia, apenas para humilhá-la com ordens frias e calculadas. Vista isto, ele disse numa manhã de quinta-feira, jogando um vestido caríssimo em cima da cama. Você representa minha propriedade agora, então precisa parecer apresentável, mesmo sendo o que é. Marina pegou o vestido e olhou diretamente nos olhos dele. Se eu sou tão insignificante assim, por que o senhor perde tempo precioso me visitando todo dia? Ela perguntou. A pergunta pegou Khalid desprevenido. Ele ficou visivelmente perturbado, os músculos da mandíbula tensionando, e saiu do quarto batendo a porta sem responder. Marina sentou-se na cama e permitiu-se um pequeno sorriso de vitória. Era pouco, mas era algo. Pelo menos ela tinha tocado em algum ponto sensível daquele homem de gelo. Na tarde daquele mesmo dia, uma jovem serva de aproximadamente 20 anos entrou no quarto trazendo o almoço. Ela tinha olhos gentis e um sorriso tímido. Meu nome é Yasmin Farah, ela disse em português com sotaque árabe. Fui designada para cuidar de você.
Sei que deve estar assustada e sozinha. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas pela primeira vez em dias. Finalmente, alguém que a tratava como ser humano. Yasmin tornou-se sua única amiga naquele lugar estranho. Durante as tardes, enquanto arrumava o quarto, ela contava histórias sobre o palácio e sobre Khalid. Ele nem sempre foi assim, sabia? Yasmin disse numa quarta-feira, enquanto trocava os lençóis. Antes ele sorria, era generoso, gentil com todos. Ela mostrou para Marina uma foto antiga que guardava no bolso. Uma imagem de Khalid há alguns anos, sorrindo abertamente ao lado de Amir. O que aconteceu com ele? Marina perguntou. Algo muito ruim, uma traição terrível, mas não posso contar. Seria perigoso para mim. As noites eram o pior momento para Marina. A solidão pesava como uma pedra no peito. Ela escrevia cartas para a mãe em pedaços de papel que Yasmin conseguia para ela, sabendo que nunca poderia enviá-las. Mãe, estou viva. Estou num lugar muito longe. Não sei quando vou voltar, mas prometo que vou encontrar um jeito. Te amo mais que tudo. Marina guardava as cartas debaixo do colchão, como um diário secreto de sua dor. Numa madrugada de sábado, Marina teve um pesadelo terrível com o pai a vendendo novamente, só que dessa vez para homens ainda piores. Ela acordou gritando, suada, com o coração disparado. Para sua surpresa, segundos depois, Khalid abriu a porta do quarto com violência, respirando pesado, os olhos arregalados. O que foi? Ele perguntou, olhando ao redor como se procurasse por uma ameaça. Marina, ainda tremendo, percebeu que ele tinha vindo correndo. Foi só um pesadelo, ela sussurrou. Khalid ficou parado por longos segundos, claramente sem saber o que fazer. Então apenas disse, durma, e saiu rapidamente, como se estivesse fugindo de algo. Pela janela, Marina o viu parado no corredor, encostado na parede, passando as mãos pelos cabelos. Ele tinha ouvido seus gritos e tinha vindo. Por quê? Na manhã seguinte, Yasmin trouxe uma novidade que fez Marina sorrir pela primeira vez em semanas. Hoje vou te ensinar a fazer comida árabe, e você me ensina a fazer comida brasileira. Marina ensinou Yasmin a fazer pão de queijo com ingredientes que conseguiram improvisar na cozinha do palácio. As duas riram tanto que Marina sentiu uma pontinha de esperança voltar ao coração. Quando Khalid passou pelo corredor e ouviu as risadas vindas da cozinha, ele parou. Ficou ali parado, apenas ouvindo. E Yasmin jurava ter visto algo parecido, com um sorriso triste no rosto dele, antes de continuar andando. Mais tarde, Yasmin sussurrou para Marina. Ele te observa da janela da torre leste quando você caminha no jardim interno. Eu vejo. Há algo em você que o perturba profundamente e acho que ele mesmo não entende o quê. 3 anos atrás, naquele exato dia, a vida de Khalid tinha sido destruída por uma mulher brasileira. E agora, ele estava prestes a descobrir que nem todas eram iguais. A noite que mudaria tudo entre ele e Marina estava a poucos minutos de acontecer, e nenhum dos dois estava preparado para o que viria. Era uma sexta-feira, 18 de abril, exatamente 3 anos desde a traição que havia transformado Khalid num homem de gelo. Marina estava deitada na cama lendo um livro que Yasmin tinha conseguido para ela quando ouviu a porta se abrir violentamente. Khalid entrou cambaleando, visivelmente bêbado, com os olhos vermelhos e uma garrafa de uísque na mão. Ela nunca tinha visto ele assim, completamente fora de controle. 3 anos, ele murmurou, jogando a garrafa no chão, onde ela se estilhaçou em 1000 pedaços. 3 anos desde que aquela maldita brasileira destruiu tudo. Khalid avançou em direção a Marina, que se levantou da cama assustada, recuando até encostar na parede. O cheiro de álcool era forte, mas havia algo mais nos olhos dele além da embriaguez. Havia uma dor tão profunda que parecia um abismo sem fundo. Hoje é o aniversário da minha desgraça e você tem a cara dela, o sotaque dela, a nacionalidade dela, Khalid disse com a voz embargada, se aproximando cada vez mais. Por que não me vingo de uma vez? Por que não faço você pagar por tudo que ela fez? Ele agarrou o vestido de Marina com as 2 mãos e o rasgou com força.
Marina gritou de medo, tentando se cobrir, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem controle. Mas então, Khalid parou. Simplesmente parou e ficou olhando para ela, para o terror genuíno nos olhos dela, para as lágrimas que caíam sem fingimento, para a forma como ela tremia feito uma folha ao vento. Você nunca... Ele começou a dizer, a voz mudando completamente de tom. A realização do que ele estava vendo o atingiu como um soco no estômago. Marina era pura, completamente inocente, virgem. Não havia nada de fingido naquele medo. Marina, ainda tremendo violentamente, conseguiu falar entre soluços. Eu nunca amei ninguém. Nunca tive tempo para isso. Desde os 15 anos eu cuidava da minha mãe doente. Trabalhava vendendo flores de segunda a segunda para pagar remédios. Eu nem tinha amigos direito, só a Júlia. Ela abraçou o próprio corpo tentando se cobrir. Por que o senhor me odeia tanto? O que eu fiz? Eu só queria viver minha vida simples, cuidar da minha mãe. Quem sabe um dia conhecer alguém de verdade. Khalid recuou como se tivesse levado um tapa na cara. A embriaguez pareceu evaporar instantaneamente diante da magnitude do que ele quase tinha feito. Ele olhou para as próprias mãos como se não as reconhecesse. Então olhou para Marina encolhida contra a parede. Perdoe-me, ele sussurrou. E pela primeira vez desde que chegara ao palácio, Marina viu lágrimas nos olhos dele. Pelo amor de Deus, me perdoe. Ele deu 2 passos para trás, pegou seu casaco e jogou sobre Marina para cobri-la. Eu sou um monstro, ele disse, a voz quebrada. Mas mesmo monstros têm limites, e eu quase ultrapassei o meu. Khalid caminhou em direção à porta, mas antes de sair virou-se uma última vez. Você não é ela, você nunca foi, e eu fui um idiota cego pela vingança. Marina ficou ali parada por longos minutos depois que ele saiu, abraçando os próprios joelhos, o coração batendo descompassado. Ela tinha visto algo naqueles olhos de Khalid que a perturbava profundamente. Não era só arrependimento, era dor, era culpa, era humanidade. Pela primeira vez, ela tinha visto o homem de verdade por trás da máscara de gelo. E para seu próprio espanto, uma parte pequena dela, muito pequena, sentiu vontade de confortá-lo. O que está acontecendo comigo? Ela sussurrou para o quarto vazio, sabendo que sua vida tinha acabado de tomar um rumo completamente diferente, e que depois daquela noite, nada mais seria como antes entre ela e aquele sheik atormentado. A verdade por trás do ódio de Khalid estava prestes a ser revelada, e Marina finalmente entenderia por que aquele homem poderoso tinha se transformado num bloco de gelo incapaz de confiar em qualquer mulher. O que ela não esperava era descobrir que havia sido comprada exatamente por parecer com a mulher que havia destruído a vida dele. 3 dias se passaram desde aquela noite terrível, e Khalid não tinha aparecido nenhuma vez. Marina soube através de Yasmin que ele tinha se trancado nos próprios aposentos e não estava recebendo ninguém, nem mesmo Amir. Na tarde de segunda-feira, por volta das 7 horas, Marina ouviu batidas suaves na porta. Era Khalid, mas ele estava diferente. Sóbrio, com os olhos cansados de quem não havia dormido, e com uma expressão de derrota no rosto. "Posso entrar?" ele perguntou. E Marina notou que era a primeira vez que ele pedia permissão para algo. Ela concordou com a cabeça, e Khalid entrou devagar, ficando de pé longe da cama, respeitando uma distância segura. "Eu vim pedir desculpas novamente, mas mais do que isso, vim te dar uma explicação. Você merece saber por que te tratei dessa forma horrível." Ele respirou fundo. "Merece saber a verdade sobre o que me transformou neste monstro." Khalid sentou-se numa poltrona do outro lado do quarto e começou a contar. "Há 3 anos e meio eu tinha 28 anos e era diferente. Acredite se quiser, mas eu era feliz, confiante, apaixonado pela vida." Seus olhos ficaram distantes, como se estivesse revivendo memórias dolorosas. "Foi quando conheci Isabela Rodrigues, uma brasileira de 25 anos que trabalhava como gerente de marketing numa empresa em Dubai. Ela tinha cabelos castanhos longos, olhos cor de mel, um sorriso que iluminava qualquer sala.
Marina sentiu um frio na espinha quando percebeu que Khalid estava descrevendo alguém fisicamente muito parecido com ela. Mesma altura, mesmo tipo de cabelo, mesma cor de olhos. Não podia ser coincidência. Eu me apaixonei perdidamente por ela. Khalid continuou, a voz começando a tremer. Pela primeira vez na vida, eu, um sheik orgulhoso e tradicional, estava disposto a renunciar a tudo. Desafiei minha família, recusei o casamento arranjado com minha prima Soraya e pedi Isabela em casamento depois de 6 meses juntos. Ela aceitou chorando de felicidade, ou pelo menos foi o que pareceu na época. Khalid passou a mão pelos cabelos com frustração. Marcamos o casamento para dia 18 de abril. Convidamos 500 pessoas. Eu estava nos preparativos finais para a cerimônia, quando resolvi fazer uma surpresa para ela na noite anterior. Cheguei mais cedo na suíte do hotel onde ela estava hospedada com as damas de honra. Sua voz quebrou completamente. Abri a porta e encontrei Isabela na cama com meu irmão mais novo, Hassan al-Rashid. Marina levou a mão à boca, horrorizada. Khalid limpou uma lágrima que teimava em cair. Mas não foi só isso. Quando me viram, eles riram. Riram da minha cara, Marina. Isabela se levantou completamente sem vergonha e disse que tudo tinha sido um plano desde o começo. Ela e Hassan tinham se conhecido antes, planejaram tudo juntos. Ela me seduziu, ganhou minha confiança, conseguiu os códigos das minhas contas bancárias. Eles transferiram 50 milhões de reais na madrugada daquela noite. Khalid continuou, a raiva misturada com dor na voz. Fugiram juntos para a Europa, compraram uma mansão na Itália com o meu dinheiro. E ainda postaram fotos nas redes sociais rindo da minha cara. Hassan mandou uma mensagem dizendo que eu sempre fui um idiota orgulhoso demais para ver que ela nunca me amou, que ela fingia nojo toda vez que eu a tocava. Marina sentiu lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. A dor na voz de Khalid era tão intensa que parecia física. Desde aquele dia, eu jurei que nunca mais confiaria em mulheres, especialmente brasileiras. Ele olhou diretamente para Marina. E então, 3 meses atrás, quando soube que havia uma dívida de um brasileiro covarde que estava oferecendo a filha como pagamento, eu vi a foto que os cobradores mandaram. Você, Marina. Você é assustadoramente parecida com Isabela, Khalid disse. E Marina finalmente entendeu tudo. Mesma altura, mesmo cabelo, mesmos olhos. Quando vi sua foto, algo dentro de mim quebrou de novo. Eu pensei que comprando você, mantendo você presa aqui, humilhando você, eu poderia de alguma forma me vingar dela. Poderia fazer pagar através de você. Ele levantou e caminhou até a janela, de costas para Marina. Mas você não é ela. Você é pura, inocente, gentil. Você é tudo que ela nunca foi. E eu te machuquei por causa dos fantasmas do meu passado. Marina se levantou devagar da cama e, para sua própria surpresa, caminhou até ficar próxima a Khalid. Ela viu o reflexo dele no vidro da janela e viu mais lágrimas caindo silenciosamente. Então, num impulso que ela mesma não conseguia entender, Marina estendeu a mão e gentilmente tocou o ombro dele. Isabela te feriu profundamente e o que ela fez foi imperdoável. Mas Khalid, eu não sou ela. E você precisa deixar esse ódio ir embora antes que destrua o que ainda resta de bom em você. Khalid virou-se surpreso com o toque e pela primeira vez seus olhos se encontraram de verdade, sem máscaras, sem barreiras. Havia algo mudando entre eles naquele momento. Algo perigoso e inevitável. E ambos podiam sentir, mesmo que nenhum dos dois estivesse pronto para dar nome ao que estava nascendo. Algo estava mudando drasticamente dentro do palácio e todos podiam sentir. O sheik que jurou nunca mais sorrir estava sorrindo. E a brasileira que ele comprou como vingança estava se tornando a única pessoa capaz de derreter o gelo ao redor do coração dele. Mas nem todos estavam felizes com essa transformação. Depois daquela conversa reveladora, Khalid começou a agir de forma completamente diferente. Na terça-feira seguinte, ele apareceu nos aposentos de Marina às 3 horas da tarde, trazendo um convite. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Não como prisioneira, mas como convidada.
Marina ficou tão surpresa que demorou alguns segundos para responder. Eu adoraria, ela disse, e viu algo que parecia alívio nos olhos dele. O jantar foi servido num terraço privado, sob as estrelas do deserto. Khalid fez questão de servir Marina pessoalmente, algo que deixou os servos boquiabertos. Eles conversaram por horas. Marina contou sobre sua vida no Rio, sobre acordar às 5 da manhã para comprar flores no Ceasa, sobre vender no sinal de trânsito da Avenida Brasil quando as vendas estavam fracas. Eu sonhava em juntar dinheiro para fazer faculdade de pedagogia, ela disse com um sorriso nostálgico. Queria ser professora de crianças pequenas, sabe? Ensinar a ler, a escrever, ver aqueles olhinhos brilhando quando aprendiam algo novo. Khalid a ouvia fascinado, como se cada palavra fosse preciosa. Você ainda pode realizar esse sonho, ele disse suavemente. Posso providenciar para você estudar aqui ou onde você quiser. Marina olhou para ele surpresa. Por que faria isso por mim? Khalid segurou a mão dela sobre a mesa, fazendo o coração de Marina acelerar. Porque percebi que passei semanas te tratando como objeto, quando você é uma das pessoas mais incríveis que já conheci. Quero compensar, se você me deixar. Na quinta-feira daquela mesma semana, Khalid fez algo ainda mais surpreendente. Ele acordou Marina ao amanhecer e disse que tinha uma surpresa. Levou-a até os estábulos onde 2 camelos estavam preparados. Vamos ver o pôr do sol no deserto. Confie em mim. Marina, que nunca tinha montado em camelo na vida, riu nervosa, enquanto Khalid a ajudava pacientemente a subir no animal. Eles cavalgaram por quase 1 hora até chegarem numa duna altíssima. O pôr do sol naquele dia foi o mais bonito que Marina já tinha visto na vida. O céu ficou laranja, depois rosa, depois roxo, e as dunas pareciam pegando fogo com a luz do sol se pondo. Marina estava tão encantada que nem percebeu que Khalid tinha descido do camelo e estava observando ela, não o pôr do sol. Ele caminhou até uma pequena planta que crescia sozinha na areia e colheu cuidadosamente uma flor rara do deserto, uma flor roxa pequena que só abria ao entardecer. Khalid subiu na duna até onde Marina estava sentada e, com uma gentileza que ela nunca imaginaria nele, colocou a flor delicadamente no cabelo dela. Você passou a vida vendendo flores para os outros. Acho que já passou da hora de alguém te dar a flor mais rara do mundo. Marina sentiu os olhos encherem de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de emoção, não de dor. Khalid, Ela começou, mas não conseguiu terminar porque estava emocionada demais. Seu sorriso vale mais que 2 milhões de reais, Marina Santos. Khalid disse, olhando profundamente nos olhos dela. Vale mais que todo o ouro deste deserto. Ele estava prestes a dizer algo mais quando seu celular tocou. Era Amir informando que sua prima Soraya tinha chegado ao palácio sem avisar e exigia falar com ele imediatamente. Khalid suspirou frustrado, mas ajudou Marina a descer da duna e voltaram juntos ao palácio. Soraya estava esperando no salão principal e a cena que ela viu a fez estremecer de raiva. Khalid entrou sorrindo ao lado de Marina, com a mão dele gentilmente apoiada nas costas dela, e a brasileira estava com uma flor do deserto no cabelo. O que significa isso, Khalid? Soraya praticamente gritou apontando para Marina. Você está sorrindo para essa brasileira barata? Esqueceu o que a última fez com você? Ela é igualzinha àquela vagabunda da Isabela. O sorriso desapareceu do rosto de Khalid instantaneamente, substituído por uma fúria fria e controlada. Ele deu 2 passos em direção a Soraya e disse com uma voz tão perigosa que fez até os guardas recuarem. Nunca, jamais, fale assim dela novamente. Marina não tem nada a ver com Isabela, e se você não consegue ver isso, então o problema está nos seus olhos invejosos, não nela. Soraya ficou pálida. Em todos os anos que conhecia Khalid, ele nunca tinha a defendido de nada, muito menos de forma tão apaixonada. Você está perdido, primo. Soraya disse com veneno na voz, mas Marina podia ver medo nos olhos dela. Está se apaixonando pela sua própria prisioneira. Isso vai acabar em desgraça, e quando acabar, não venha chorar nos meus braços. Ela saiu do salão batendo os saltos no chão de mármore.
Khalid virou-se para Marina, e ela podia ver preocupação nos olhos dele. Soraya é perigosa quando se sente ameaçada. Preciso colocar mais guardas te vigiando. Mas o que nenhum dos dois sabia era que Soraya já estava planejando algo muito pior do que simplesmente vigiá-los. Ela já estava pegando o telefone para ligar para Hassan na Itália. E juntos, eles tramariam a destruição completa daquele relacionamento impossível que estava nascendo entre o sheik e a brasileira. A felicidade de Marina estava prestes a ser destruída da forma mais cruel possível. E o homem que finalmente estava aprendendo a confiar novamente seria forçado a reviver seu pior pesadelo. Soraya e Hassan tinham um plano perfeito, e Marina seria a vítima inocente de uma armadilha que poderia separá-la de Khalid para sempre. Soraya voou para a Itália na sexta-feira seguinte e se encontrou pessoalmente com Hassan numa mansão luxuosa em Milão, comprada com o dinheiro roubado de Khalid. Hassan estava mais gordo, com barba por fazer, e vivia numa rotina de festas e desperdício. Precisamos agir rápido, Soraya disse enquanto tomavam vinho caro no terraço. Khalid está se apaixonando por aquela brasileira. Se ela conseguir conquistá-lo completamente, perderei qualquer chance de me tornar sua esposa e você perderá qualquer chance de voltar para a família. Hassan sorriu maldosamente. Deixa comigo. Sei exatamente como destruir a confiança dele. Vamos fazer ele acreditar que... Marina é igualzinha a Isabela. Vamos encenar a mesma traição. Ele pegou o celular e ligou para um ex-guarda do palácio que tinha sido demitido por roubo e que odiava Khalid. Tarek, tenho um trabalho para você. 50 mil reais se fizer direitinho. O plano estava traçado, cruel e calculado nos mínimos detalhes. Na terça-feira seguinte, Soraya voltou ao palácio, trazendo presentes e pedindo desculpas falsas a Khalid. Primo, perdoe meu comportamento. Estava preocupada com você, mas entendo que Marina te faz feliz. Khalid, querendo acreditar na mudança da prima, aceitou as desculpas. Soraya então pediu permissão para tomar chá com Marina, dizendo que queria conhecê-la melhor. Afinal, se ela é importante para você, devemos ser amigas, ela disse com um sorriso falso. Marina, inocente e de coração puro, aceitou o convite do chá na tarde de quarta-feira. Soraya trouxe bolos árabes deliciosos e um chá de hortelã que ela mesma serviu para Marina. Sinto muito por ter sido rude com você no primeiro encontro, Soraya disse docemente. Khalid realmente parece diferente ao seu lado. Mais leve, mais feliz. Marina tomou o chá sem desconfiar de nada, feliz por finalmente ter outra mulher para conversar, além de Yasmin. 15 minutos depois, Marina começou a se sentir estranha. A cabeça ficou pesada, a visão embaçada, e uma sonolência irresistível tomou conta dela. Estou me sentindo mal, ela murmurou, tentando se levantar da cadeira, mas caindo de volta. Soraya sorriu satisfeita. Tinha colocado no chá uma droga leve, um sedativo que deixaria Marina confusa e sonolenta, mas consciente o suficiente para o que viria a seguir. Soraya chamou Tarek, o ex-guarda, que estava escondido nos jardins. Juntos, eles levaram Marina cambaleante até os aposentos dele na ala dos servos. Colocaram Marina na cama, arrumaram seu cabelo para parecer que ela estava dormindo tranquilamente ali e tiraram dezenas de fotos comprometedoras. Fotos que pareciam mostrar Marina deitada voluntariamente ao lado de um homem, em situação íntima. Tarek até colocou o braço ao redor dela numa das fotos, como se estivessem abraçados. Às 7 horas da noite, Soraya mandou as fotos para Khalid com uma mensagem devastadora. Sinto muito que você tenha que ver isso, primo. Encontrei Marina nos aposentos de um dos guardas. Parece que brasileiras realmente não mudam. Khalid estava jantando com Amir quando recebeu as fotos. Ele olhou para a tela do celular e sentiu o mundo desabar novamente. Ali estava Marina, a mulher que ele estava começando a amar, aparentemente na cama com outro homem, exatamente como Isabela tinha estado com Hassan. Não! Khalid gritou, jogando o celular contra a parede com tanta força que o aparelho se estilhaçou em pedaços. Amir tentou acalmá-lo. Meu príncipe, isso não faz sentido. Marina não é esse tipo de mulher. Pode ser uma armação.
Mas Khalid não estava ouvindo. A dor da traição passada estava voltando com força total, misturada com a dor nova de ser enganado novamente. Ele correu até os aposentos do guarda, arrombou a porta e encontrou Marina lá, ainda sonolenta e confusa, sem entender o que estava acontecendo. Khalid, Marina murmurou tentando focar os olhos nele. O que eu estou fazendo aqui? Eu estava tomando chá com Soraya e... Mas Khalid não deixou ela terminar. Mentirosa! Ele rugiu com uma fúria que Marina nunca tinha visto antes. Você me enganou. Fingi ser pura, fingiu ser diferente, e o tempo todo estava... Ele não conseguiu terminar a frase. Eu confiei em você. Marina começou a chorar desesperadamente, ainda confusa pela droga no sistema, sem entender nada do que estava acontecendo. Khalid, por favor, eu não fiz nada. Eu não sei como vim parar aqui. Por favor, acredite em mim. Mas Khalid estava cego pela dor. Ele ordenou que os guardas a levassem de volta aos aposentos e trancassem a porta por fora. Você fica trancada até eu decidir o que fazer com você. E não quero ver sua cara mentirosa nunca mais. Marina foi arrastada de volta para o quarto e trancada. Ela gritou, bateu na porta, implorou, mas ninguém respondia. Nos dias seguintes, Marina entrou em depressão profunda. Parou de comer, parou de beber água, parou de falar. Apenas ficava deitada na cama, segurando o colar de pérolas da mãe, chorando silenciosamente. Yasmin tentou levar comida, mas os guardas tinham ordens de Khalid para não deixar ninguém entrar. No quinto dia, Amir forçou entrada nos aposentos de Khalid e encontrou o sheik bebendo sozinho no escuro. Menino, você está matando uma inocente. Amir gritou, pela primeira vez em 20 anos levantando a voz para seu príncipe. Marina não comeu nada em 5 dias. Ela está definhando. E você, cego pela dor do passado, nem sequer investigou direito o que aconteceu. Khalid virou o rosto, mas Amir viu lágrimas nos olhos dele. Ela me traiu, Amir. Vi as fotos. Amir balançou a cabeça tristemente. Ouviu o que Soraya queria que você visse. Abra seus olhos, Khalid, antes que seja tarde demais e você perca a única mulher que realmente te amou de verdade. Mas Khalid não respondeu. Apenas continuou bebendo enquanto do outro lado do palácio, Marina definhava sozinha, pagando por um crime que nunca cometeu. O momento em que a verdade seria revelada estava chegando da forma mais trágica possível, com sangue, balas e um sacrifício que provaria de uma vez por todas quem realmente amava e quem apenas destruía. Marina estava prestes a arriscar a própria vida pelo homem que a havia condenado injustamente. Na manhã de domingo, Yasmin não aguentou mais ver Marina definhando e decidiu investigar por conta própria. Ela procurou Tarek, o guarda das fotos, e o seguiu discretamente. Viu quando ele se encontrou com Soraya num café nos arredores de Dubai e ouviu escondida atrás de uma coluna quando Soraya entregou um envelope cheio de dinheiro. Bom trabalho, Tarek. A brasileira está destruída e Khalid nunca mais vai confiar nela. Aqui está o resto do pagamento. Yasmin correu de volta ao palácio com o coração disparado e foi direto aos aposentos de Khalid. Eram 2 da tarde quando ela invadiu o escritório sem pedir permissão, algo que nunca tinha feito antes. Meu sheik, por favor, precisa me ouvir. Marina é inocente. Soraya armou tudo. Ela drogou Marina e forjou as fotos. Khalid levantou da cadeira bruscamente. O que você está dizendo? Yasmin contou tudo o que tinha visto e ouvido. Khalid sentiu o sangue gelar nas veias. O que ele tinha feito? Tinha condenado uma inocente de novo, exatamente como jurou que nunca faria. Eu preciso vê-la agora, ele gritou, correndo em direção aos aposentos de Marina. Mas no exato momento em que saiu do escritório, o som de tiros ecoou pelo palácio. Gritos de guardas, vidros quebrando, o alarme de segurança disparando. Hassan tinha voltado ao Oriente Médio, secretamente trazendo 4 mercenários contratados. O plano era simples e brutal: matar Khalid, assumir o controle da fortuna da família e casar Soraya com algum outro sheik influente. Eles invadiram o palácio pelo portão dos fundos que Soraya tinha deixado aberto propositalmente.
Os mercenários usavam máscaras pretas e metralhadoras, atirando em qualquer guarda que tentasse impedir a passagem. Marina ouviu os tiros e gritos mesmo trancada no quarto. Seu instinto de sobrevivência, que estava adormecido pela depressão, acordou violentamente. Ela se levantou da cama com dificuldade, pois estava fraca por não comer há dias. A janela do quarto era de vidro grosso, mas Marina pegou uma cadeira pesada e começou a bater com toda a força que ainda tinha. Eu preciso sair! Eu preciso! Khalid está em perigo! Após várias tentativas, o vidro finalmente quebrou. Marina passou pela janela cortando as mãos e os braços nos cacos, sangrando, mas sem se importar. Ela correu descalça pelos corredores, seguindo o som dos tiros. Seu coração batia desesperadamente, com apenas um pensamento. Precisava chegar até Khalid. Não importava que ele a tivesse condenado injustamente. Não importava que ele tivesse quebrado o coração dela. Ela o amava e não deixaria ele morrer. Marina chegou ao salão principal e viu uma cena que a fez parar por um segundo. Khalid estava encurralado perto do trono, com 3 mercenários apontando armas para ele. Hassan estava ali também, rindo como um maníaco. Acabou, irmão. Agora vou ter tudo que deveria ter sido meu desde o começo. Um dos mercenários estava com o dedo no gatilho, a arma apontada diretamente para o coração de Khalid. Marina não pensou, apenas agiu. Ela correu com toda a velocidade que suas pernas fracas permitiam e se jogou na frente de Khalid exatamente quando o tiro foi disparado. O barulho da bala saindo da arma pareceu ecoar em câmera lenta. Marina sentiu o impacto brutal no ombro direito, uma dor insuportável que a fez cambalear. Mas ela ficou de pé entre Khalid e a arma, usando o próprio corpo como escudo. Marina! Khalid gritou com desespero, segurando-a nos braços antes que ela caísse. O sangue escorria rápido do ferimento, manchando o vestido branco que ela usava. Naquele momento, os guardas do palácio finalmente chegaram em número suficiente e dominaram os mercenários. Hassan tentou fugir, mas foi capturado por Amir, pessoalmente. Mas Khalid não via nada disso. Ele só via Marina sangrando nos braços dele. Por quê? Khalid chorava abertamente, algo que ele jurou nunca mais fazer. Por que você fez isso? Por que se jogou na frente depois de tudo que eu te fiz? Marina, com o rosto pálido e os lábios tremendo, levantou a mão ensanguentada e tocou o rosto dele. Porque eu te amo, Khalid. Mesmo você me odiando, mesmo você não acreditando em mim, eu te amo. Suas pálpebras começaram a fechar. Não me deixe! Khalid gritou, apertando Marina contra o peito. Eu te amo. Eu fui um idiota. Por favor, Marina, não me deixe. Ele a levantou nos braços e correu desesperadamente para a enfermaria do palácio, gritando por médicos. Salvem ela. Façam o que for preciso. Gastem quanto dinheiro for necessário, mas salvem ela. Marina foi levada às pressas para a cirurgia de emergência. A bala tinha atravessado o ombro, mas, milagrosamente, não tinha atingido nenhum órgão vital. Khalid ficou do lado de fora da sala cirúrgica por 7 horas seguidas, andando de um lado para o outro, rezando em árabe, chorando. Amir ficou ao lado dele o tempo todo. Ela vai sobreviver, meu príncipe. Mulheres como Marina são mais fortes do que parecem. Às 3 horas da manhã, o médico finalmente saiu. A cirurgia foi um sucesso. Ela vai se recuperar completamente. Khalid caiu de joelhos no chão, chorando de alívio. E pela primeira vez em 3 anos, ele agradeceu a Deus por ainda ter uma chance de consertar tudo o que havia destruído. A justiça finalmente seria feita, e todos que tentaram destruir o amor entre Marina e Khalid pagariam pelo que fizeram. Mas antes do final feliz, ainda havia um último fantasma do passado que precisava ser enfrentado, e Marina teria que provar mais uma vez sua força e dignidade. Marina acordou 2 dias depois da cirurgia, numa cama hospitalar dentro do próprio palácio. A primeira coisa que viu ao abrir os olhos foi Khalid sentado numa cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela. Ele estava com olheiras profundas, barba por fazer, e pelos olhos vermelhos era óbvio que tinha chorado muito.
Você ficou aqui o tempo todo? Marina perguntou com a voz fraca. Khalid apertou a mão dela gentilmente. Não saí do seu lado nem por um segundo. Tinha medo que se eu piscasse, você desapareceria. Khalid começou a chorar novamente, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Marina, eu sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você, por ter deixado o passado me cegar, por ter te trancado como uma criminosa quando você era inocente. Ele beijou a mão dela com reverência. Yasmin me contou tudo. Soraya confessou quando confrontei ela. Hassan também confessou tudo antes de ser preso. Você foi drogada, as fotos foram forjadas. E eu te condenei sem nem investigar direito. Marina virou o rosto, as lágrimas começando a escorrer. Khalid sentiu o coração partir. Marina, por favor, me olhe. Mas ela continuou de olhos fechados. Perdão é fácil de pedir, Khalid. Difícil é de merecer. Você me abandonou quando eu mais precisava de você. Me deixou definhar sozinha, sem nem me ouvir. A dor na voz dela era palpável. Como posso confiar que não vai fazer isso de novo na primeira dificuldade? Khalid se ajoelhou ao lado da cama, algo que um sheik jamais deveria fazer. Então, vou passar o resto da minha vida provando que mudei. Cada dia, cada segundo, vou mostrar que você pode confiar em mim. Mesmo que leve 50 anos, mesmo que você nunca me perdoe completamente, vou tentar. Porque você arriscou sua vida por mim, e eu nem sequer te dei o benefício da dúvida. Ele segurou a mão dela com as duas mãos. Você é melhor do que eu jamais serei, Marina Santos. Marina finalmente abriu os olhos e olhou para ele. Viu sinceridade absoluta no rosto dele. Viu arrependimento verdadeiro. Viu amor. Ela levantou a mão não ferida e tocou o rosto dele gentilmente. Você já está começando a me provar agora, ela sussurrou. Khalid beijou a palma da mão dela e os dois ficaram ali, em silêncio, começando a curar juntos. Nos dias seguintes, Khalid tratou de fazer justiça. Soraya foi banida do reino permanentemente, teve todos os títulos e privilégios removidos e foi mandada embora com apenas a roupa do corpo. Você traiu a família, traiu a confiança e quase matou uma inocente. Khalid disse friamente quando a expulsou. Se pisar neste país novamente, será presa imediatamente. Hassan foi entregue às autoridades e pegou 15 anos de prisão por invasão, tentativa de homicídio e conspiração. Tudo parecia finalmente resolvido quando, numa quinta-feira à tarde, Roberto Santos apareceu no palácio. Marina estava no jardim se recuperando quando Yasmin veio correndo. Marina, seu pai está aqui. Khalid está com ele no salão principal agora. Marina sentiu o estômago embrulhar. Ela foi até lá mancando ainda por causa do ferimento e encontrou Roberto de pé na frente de Khalid. Vim buscar o que é meu, Roberto disse com aquela voz covarde que Marina conhecia tão bem. Marina ainda é minha filha. Soube que o sheik aqui está apaixonado por ela. Então vim renegociar. 5 milhões de reais e eu entrego a custódia completa. Se não, levo ela de volta para o Brasil comigo. Marina sentiu nojo ao ouvir o próprio pai negociando ela como mercadoria novamente. Khalid se levantou do trono devagar, e Marina nunca tinha visto uma expressão tão perigosa no rosto dele. Você não é pai. É um parasita, um covarde, um lixo humano que vendeu a própria filha para pagar dívidas de jogo. Khalid caminhou até ficar cara a cara com Roberto. Mas sabe de uma coisa? Vou te dar não 5, mas 10 milhões de reais. Aqui está um cheque nominal. Ele jogou o cheque na cara de Roberto. Mas tem uma condição. Khalid continuou com voz gelada. Você pega esse dinheiro, desaparece para sempre e nunca mais pronuncia o nome de Marina. Nunca mais tenta contato. Nunca mais aparece na vida dela. Se eu descobrir que você sequer perguntou sobre ela, não existirá dinheiro ou fronteira que te proteja de mim. Você não sairá vivo do esconderijo onde estiver. Entendeu? Roberto, tremendo de medo, pegou o cheque e saiu correndo sem olhar para trás. Marina viu o pai ir embora e sentiu nada. Nenhuma tristeza, nenhuma raiva. Apenas um vazio onde o amor familiar deveria estar. Khalid veio até ela e a abraçou gentilmente, cuidando do ombro ferido.
Ele se foi para sempre. Você está livre dele. Marina encostou a cabeça no peito de Khalid e chorou. Mas eram lágrimas de alívio. Naquela noite, Khalid se ajoelhou ao lado da cama onde Marina descansava. Marina Santos, eu te comprei por 2 milhões como vingança. Te tratei terrivelmente. Duvidei de você quando deveria ter confiado. Mas você, com seu coração puro, me mostrou o que é amor verdadeiro. Você me salvou quando eu só te destruí. Ele pegou a mão dela. Não mereço você, mas imploro, me dê uma chance de passar o resto da vida te fazendo feliz. Não como propriedade, não como prisioneira, mas como a mulher que eu amo mais que a própria vida. Marina, com lágrimas nos olhos, puxou Khalid para mais perto. Você já está me fazendo feliz, Khalid, desde o momento que pediu perdão de verdade, desde o momento que mostrou seu coração de verdade. Eles se beijaram pela primeira vez, um beijo doce, cheio de promessas e recomeços. Do lado de fora do quarto, Amir e Yasmin observavam pela porta entreaberta, sorrindo. Ela conseguiu, Amir, conseguiu derreter o gelo. Yasmin sussurrou. Não, menina, ela fez mais que isso. Ela salvou a alma dele. E ambos sabiam que o final feliz finalmente estava próximo. O amor que nasceu da dor, cresceu na adversidade e foi provado através do sacrifício, estava prestes a ser celebrado da forma mais linda possível. Marina e Khalid teriam o final feliz que sempre mereceram, cercados por quem realmente importava, sob as estrelas do deserto que testemunharam toda a jornada deles. 2 semanas após Marina se recuperar completamente do ferimento, Khalid fez algo que ninguém esperava. Numa manhã de sábado, ele entrou nos aposentos dela trazendo 2 passagens de avião. Vamos ao Brasil buscar sua mãe e sua melhor amiga. Elas merecem estar aqui, e você merece ter sua família de verdade ao seu lado. Marina começou a chorar de felicidade e abraçou Khalid com toda a força. Sério? Vamos mesmo buscar elas? Khalid beijou a testa dela. Sua felicidade é minha prioridade agora, e eu sei que você não está completa sem elas aqui. 3 dias depois, Marina e Khalid pousaram no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Marina guiou Khalid pelas ruas de Campo Grande até a casa humilde onde cresceu. Quando Dona Célia abriu a porta e viu a filha ali, viva e bem, ela desabou em lágrimas. Minha menina voltou! As 2 se abraçaram por longos minutos, chorando juntas. Júlia, que estava visitando Dona Célia, também correu para abraçar a melhor amiga. Marina, eu rezei todos os dias por você. Khalid providenciou os melhores médicos particulares do Rio para examinar Dona Célia. Ela foi diagnosticada com diabetes avançada, mas tratável. Vou levá-la para Dubai, onde terá acesso aos melhores tratamentos do mundo, Khalid disse. E Júlia também está convidada a vir conosco. Marina precisa de vocês. Dona Célia olhou para aquele sheik poderoso que estava cuidando da filha dela com tanto carinho. Você a ama de verdade, não é? Khalid segurou a mão de Marina e respondeu. Mais que a minha própria vida, senhora. Ela me salvou de mim mesmo. 1 semana depois, as 3 estavam em Dubai. Dona Célia iniciou tratamento intensivo com os melhores endocrinologistas do Oriente Médio. Em 2 meses, ela estava completamente recuperada, caminhando sem dificuldades com os níveis de açúcar controlados. Marina chorava de alegria toda vez que via a mãe sorrindo e saudável. Júlia também estava adorando a nova vida, aprendendo árabe com Yasmin e trabalhando como assistente de eventos do palácio. Numa noite de lua cheia, Khalid chamou Marina para uma caminhada no jardim do palácio. Eles pararam num ponto onde se via perfeitamente o deserto iluminado pela lua. Marina, quero te fazer uma pergunta, mas primeiro preciso fazer algo simbólico. Ele tirou do bolso o contrato original de compra dela. Aquele papel maldito que dizia que ela valia 2 milhões de reais. Na frente de Marina, Khalid rasgou o contrato em 1000 pedaços e jogou ao vento. Esse papel era uma mentira. Você nunca foi propriedade, nunca foi mercadoria. Khalid então se ajoelhou na frente dela, tirando do bolso uma caixa de veludo com um anel de diamantes que brilhava mais que as estrelas. Marina Santos, você não é minha prisioneira. Você é minha salvadora, minha rainha, meu único amor verdadeiro.
Casa comigo? Não por dívida, não por obrigação, mas porque meu coração só bate de verdade quando você está perto? Marina, chorando de emoção, puxou Khalid para cima e o beijou. Sim, 1000 vezes sim. O casamento foi marcado para um mês depois, numa sexta-feira ao entardecer. Khalid mandou construir uma estrutura linda no meio do deserto, com milhares de velas, tapetes persas estendidos na areia e pétalas de rosas formando um caminho até o altar. Convidou dignitários, sheiks de países vizinhos e toda a família real. Mas os lugares de honra na primeira fileira eram de Dona Célia, Júlia, Yasmin e Amir. Marina apareceu vestida numa combinação única. Um vestido de noiva árabe dourado, bordado com fios de ouro verdadeiro, mas no pescoço ela usava o colar de pérolas baratas da avó junto com as joias reais que Khalid tinha dado. Quando Khalid viu isso, entendeu o simbolismo e sentiu os olhos encherem de lágrimas. Ela estava honrando de onde veio enquanto celebrava onde estava agora. Antes dos votos tradicionais, Khalid pediu permissão para falar. Ele se virou para os mais de 300 convidados e disse em voz alta: "Há 6 meses eu comprei esta mulher por 2 milhões de reais, achando que estava comprando vingança contra meu passado. Mas Marina me ensinou que o passado não define quem somos e que o amor verdadeiro não se compra, se conquista. Ela me ensinou perdão quando eu só sabia odiar. Me ensinou confiança quando eu só sabia desconfiar. E me ensinou amor quando eu achava que meu coração estava morto." Ele segurou as mãos de Marina. "Hoje, diante de todos, declaro: você nunca foi minha propriedade, sempre foi minha igual, e agora será minha esposa." Marina, entre lágrimas, também pediu para falar. Ela tocou o colar de pérolas no pescoço. "Minha avó me deu este colar. Minha mãe me entregou ele na última vez que nos vimos quando fui arrancada de casa. Durante meses, este colar me lembrava da dor da separação, do medo, da solidão." Ela olhou nos olhos de Khalid. "Mas hoje ele me lembra que às vezes a maior dor traz o maior amor da vida. Khalid, você me comprou, mas foi meu amor que comprou você inteiro. E esse preço não tem valor no mundo que pague." Os votos foram trocados sob aplausos emocionados. Dona Célia chorava de felicidade. Júlia gritava de alegria. Yasmin distribuía lenços para os convidados que também choravam. Amir tinha o sorriso mais largo que alguém já tinha visto nele. Quando Khalid beijou Marina oficialmente como sua esposa, fogos de artifício explodiram no céu do deserto, iluminando a noite com cores douradas e prateadas. Na festa que se seguiu, com música árabe e brasileira misturadas, Marina dançou com a mãe, com Júlia e finalmente com Khalid. Enquanto dançavam, ele sussurrou no ouvido dela: "Sabe o que é engraçado? Eu te comprei por 2 milhões, mas seu amor me comprou inteiro de graça. Acho que você fez o melhor negócio." Marina riu e beijou o marido. "Não foi negócio, Khalid. Foi destino. Éramos 2 corações quebrados que se consertaram juntos." 6 meses depois, numa manhã ensolarada, Marina descobriu que estava grávida. Khalid caiu de joelhos e beijou a barriga dela, chorando de felicidade. "Vamos ter um filho, Marina. Uma família de verdade, construída no amor, não na dor." Marina passou os dedos pelos cabelos dele. "Uma família que vai conhecer nossa história e saber que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício." Na cena final, um ano após o casamento, Marina estava grávida de 7 meses, radiante e feliz. Ela e Khalid cavalgavam juntos pelo deserto ao nascer do sol, um passeio que tinha se tornado o ritual semanal deles. Marina viu uma flor selvagem crescendo sozinha na areia e pediu para Khalid parar. Ela desceu do camelo, colheu a flor delicadamente e colocou no próprio cabelo, sorrindo para o marido. "Lembra quando você me deu a primeira flor do deserto?" Khalid sorriu. "Lembro. Disse que você merecia receber flores depois de passar a vida vendendo." Marina o puxou para um beijo. "Agora eu colho minhas próprias flores, porque você me libertou, Khalid. Me libertou de verdade." Eles cavalgaram juntos em direção ao sol nascente, completamente livres, completamente felizes, completamente apaixonados. 2 almas que se encontraram na escuridão.
e juntas encontraram a luz.